A paz, irmão. Oh, glória, agora eu gostei. Você que trouxe a Bíblia, livro do profeta Jonas. Agradecer ao pastor Wilas por mais uma vez nos dar essa honradez. Deus abençoe a sua vida, a sua família, de uma forma muito especial. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram para adorar a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Jonas, capítulo de número 1. Quantos acharam? Livro do profeta Jonas. Vamos ver se você está bom de Bíblia agora, tá? É um livrinho meio chatinho de encontrar. Mas se tu é bom de Bíblia, quem já achou, diga amém. Amém. Rapaz, o povo aqui é bom de Bíblia mesmo, viu? Mas também sendo liderado pelo pastor Wilas, né? Aprende rápido, né? Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um sono profundo. Amém? Jonas estava em algum lugar quando veio a ele a palavra do Senhor. A expressão veio é a ideia de que o mais interessado em falar com Jonas era Deus. E quando o mais interessado em falar com você é Deus, você não precisa sair da onde você está. É Deus quem vem até você para falar contigo. O mais interessado em falar com Jonas era Deus. E quando o mais interessado em falar com a gente é Deus, e a palavra dele que nos encontra. Existem pessoas que dizem assim: eu vou em tal lugar para lá Deus falar comigo, como se pelo simples fato de ele se deslocar para tal lugar, Deus tivesse obrigação de falar com ele. E Deus não tem obrigação de falar com ninguém pelo simples fato de alguém se deslocar para tal lugar. Porque quando Deus quer falar com você, quando o interessado em falar com você é Deus, é Ele quem vem aonde você está, e você não precisa sair do seu lugar. Veio a ele a palavra do Senhor. Eu não sei qual era o lugar aonde Jonas estava, mas quando Deus falou com Jonas, Jonas ouviu a voz de Deus. Porque não existem lugares que impossibilite Deus falar quando Deus quer falar com você. Não existem lugares que se torne uma barreira para Deus falar com quem Deus decidiu falar. Então, por isso que a Bíblia não nos dá um lugar exato onde Jonas estava, até porque para nós não nos interessa, porque não existe lugar que impossibilite Deus falar quando Ele quer falar. E veio a Jonas a palavra do Senhor, dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jonas, veio dizendo:
Porque toda palavra que vem de Deus, ela vem dizendo alguma coisa. É impossível dizer que Deus falou, sendo que o que Deus falou não disse nada. Todas as vezes que eu digo que Deus falou, o que Deus falou tem que ter dito alguma coisa. Porque a palavra do nosso Deus, ela não volta vazia. Uma palavra que sai da boca do nosso Deus, ela sai dizendo alguma coisa. E a palavra do Senhor que veio a Jonas dizendo foi: levanta-te. Essa expressão é a ideia: coloca-te de pé na minha presença. Aqui é o começo da chamada de Jonas. Aqui Deus estava chamando Jonas. E antes que Deus revelasse para Jonas qual era a missão que ele queria que Jonas fizesse, Deus disse a Jonas: coloca-te de pé na minha presença. Porque Deus só vai revelar a missão que Ele tem na sua vida quando você estiver de pé na sua presença. Coloca-te de pé na minha presença. Porque Deus haveria de enviar Jonas a Nínive. E Deus não envia quem está caído. Deus não envia quem está prostrado. Deus só envia quem está de pé na sua presença. Aí tem gente que quer ser enviado, mas está caído. Tem gente que quer ser enviado, mas está prostrado. Se você deseja de fato ser enviado por Deus, ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus, você precisa estar de pé na presença do Deus que você serve. E o Senhor disse a Jonas: e vai à grande cidade de Nínive. Primeiro, Deus chamou Jonas. Segundo, Deus disse vai. A expressão vai é a ideia de caminho, porque quem vai, vai por algum caminho. Era Deus colocando debaixo dos pés de Jonas um caminho. Porque Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não te chamou para você ficar acomodado. Deus não te chamou para você ficar de braços cruzados. Deus te chamou e debaixo dos teus pés Ele colocou um caminho, que é para você andar, que é para você caminhar, que é para você fazer o que Ele tem para você fazer, que é para você realizar o que Ele colocou em suas mãos. Terceiro, primeiro Deus chamou Jonas. Segundo, Deus colocou um caminho debaixo dos teus pés. Terceiro, vai à grande cidade de Nínive. Terceiro, a cidade era grande. A grandeza da cidade revelava a grandeza do que Deus tinha com Jonas. Porque Deus não te chamou para coisa pequena. Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou, colocou debaixo dos teus pés um caminho e já está revelando para você nesta noite que o que Ele tem contigo é coisa grande. Quarto, a grande cidade de Nínive. A expressão cidade é a ideia de uma localização geográfica, isto é, direção. Deus estava dando a Jonas uma direção, porque aqueles que Deus chamou, eles não ficarão perdidos. Aqueles que Deus chamou, para eles Deus tem uma direção. Há uma direção de Deus para você nesta noite. Há uma direção para os seus negócios nesta noite. Há uma direção para a sua família nesta noite. Porque Deus te chamou
colocou debaixo dos teus pés um caminho, já te revelou que o que tem contigo é grande e tem uma direção para você nesta noite. Mergue de cominar a subderegária. Quinto, Deus vai revelar para Jonas o que ele tinha com Jonas em Nínive. Quando você chegar em Nínive, prega. Eu estou te chamando para você pregar. Quando você chegar em Nínive, prega. Porque eu estou lhe chamando para pregar. Porque primeiro Deus chama, segundo Deus coloca debaixo dos teus pés um caminho, terceiro Deus revela a grandeza do que tem com você, quarto Deus te dá uma direção, e quinto Deus vai mostrar para você o que é que Ele tem contigo. Se você até hoje ainda não sabe por que Deus te chamou, se prepare, porque Deus vai te revelar porque Ele te chamou e para que Ele te chamou. Uma coisa é certa, Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não te chamou para você ficar acomodado. Deus não te chamou para você ficar ocioso e ociosa. Deus te chamou e para você Ele tem um propósito. Ele te chamou e Ele tem alguma coisa para você fazer na obra dEle. Quando você chegar em Nínive, prega. Porque eu estou lhe chamando para você pregar. Em Nínive, cada um de nós vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Quem prega, prega. Quem canta, canta. Quem ensina, ensina. Seja qual for o seu talento ou o seu dom, você vai usá-lo em Nínive, da forma que Deus quer que você usa. Quando você chegar em Nínive, exerce aquilo que eu coloquei em suas mãos. Você precisa ir a Nínive, porque os pecados dos moradores de Nínive chegou até mim, Jonas. E eu estou a ponto de destruir a cidade. Mas antes que eu destrua, eu preciso avisar, porque Deus não toma o culpado por inocente. Primeiro Deus vai avisar. E quando você chegar em Nínive, prega. Quando Jonas ouviu a voz de Deus, Jonas se levantou, é a ideia, se posicionou, mas fugiu da presença de Deus. Ele se posicionou, mas não quis obedecer à voz de Deus. Tem gente que sabe o que Deus quer com ele. Tem gente que sabe o que Deus quer com ela. E você até se posiciona, mas não obedece à voz de Deus. Você sabe o que Deus quer com você, mas você não quer obedecer. Você se posiciona, você vem para o culto, você não perde culto, você não perde oração, você é um fiel dizimista, você é um fiel ofertante, mas quando fala de você fazer o que Deus te chamou para fazer, você foge! Eu estava orando nessa tarde, Deus falou comigo: meu filho, eu preciso
falar com Jonas nesta noite. Levi, porque Jonas está fugindo para não fazer o que eu estou mandando fazer. E tem gente morrendo em Nínive, porque você não quer ir, porque você não quer obedecer. Deus te deu talento, você não quer usar. Deus te deu o dom, você enterrou. Mali, Levi, Recilimi, Colabarasi, Helimi, Kimindi, Colemi, Levi, Esse, Olimi, Kiodolomi, Levi, Esse. E Jonas se posicionou, mas fugiu. Tem gente que ele é até uma bênção, mas vive fugindo para não fazer o que Deus quer. Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você quer que Deus te espere? Porque Jesus está voltando. As almas estão indo para o inferno e você fugindo para não fazer o que Deus quer que você faça. E olha a imaturidade. E ele fugiu para longe da presença do Senhor. Não existe lugar longe da presença de Deus. Ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque aonde você for, Deus está. Aonde você vai, Deus está. É imaturidade de alguém dizer que vai fugir para longe da presença do Senhor. Você pode até fugir para não fazer o que Deus quer que você faça. E até quando Deus vai ficar te esperando? E Jonas desceu ao porto de Jope. Chegando em Jope, ele desce para dentro do navio. Entrou no navio, desce para dentro do porão. Porque a partir do momento que Jonas desobedece, ele não sobe, só desce. Desce para o porto, desce para o navio, desce para dentro do porão. Porque o desobediente nunca sobe, só desce. O desobediente não prospera, só desce. O desobediente não vai para frente, só desce. Ele pega uma sequência de descidas. Quando Jonas chega no porto de Jope, o texto diz que ele achou um navio. A expressão achou é a ideia de alguém que está procurando. E todos aqueles que estão fugindo da presença de Deus, eles estão procurando. E se estão procurando, é com Deus que você vai achar. Jonas achou um navio e pagou, pois, a sua passagem. A expressão pagou é a ideia de um preço que tinha estabelecido, e ele paga aquele preço para poder não ir fazer o que Deus queria que ele fizesse. Eu não sei aqui, mas lá em Tamaraju tem muito isso. A pessoa diz assim: eu pago o preço, mas eu não vou. Eu pago o preço, mas eu não vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Eu não quero fazer, eu não vou fazer. Eu pago o preço. E isso é uma inocência de quem fala. Porque você não sabe a grandeza do que Deus tem contigo. Era uma cidade
que estava na responsabilidade do profeta Jonas. Era uma cidade de aproximadamente 100.000 habitantes, sobre os ombros de Jonas. 100.000 almas, sob a responsabilidade de Jonas. Aí tem gente que cai na besteira de dizer: eu pago o preço, e ele nem sabe, nem tem noção da grandeza, daquilo que Deus tem com ele, da responsabilidade que está sobre os ombros. Você não sabe o tamanho da responsabilidade que está sobre os seus ombros, para você ficar rejeitando ir, para você ficar rejeitando fazer, para você ficar rejeitando obedecer a voz de Deus. Ele pagou o preço. Não queira pagar o preço. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse aqui, eu já vi uma pastora amiga deitada na cama, gemendo de dor e dizer: se Deus me tirar dessa, eu vou fazer a obra dele. Sabe o resultado? Deus não tirou, Deus levou. Não espere passar por uma situação adversa para você querer ir. Deus está te chamando agora. Deus está te chamando hoje. Ele te deu talento, Ele te deu o dom, Ele te deu a chamada. Ele me culamara cheia. Ele está lhe chamando para você ir para Nínive, para você pregar em Nínive, para você cantar em Nínive, para você falar do amor de Deus em Nínive, para você exercer o seu talento em Nínive, para você exercer o seu dom em Nínive, para você exercer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não espere para amanhã. O que você pode fazer hoje? Ele me cumanara cheia. Ele me cule baragalabara churimere galabaragai. Jonas pagou a sua passagem e entrou para dentro daquele navio. E foi para dentro de um porão, desceu para dentro de um porão. E o texto diz que quando o navio começou a navegação, o Senhor mandou naquele mar um forte vento. E o vento fez-se numa grande tempestade. E o barco estava a ponto de quebrar-se. O barco estava no meio de uma grande tempestade, a ponto de quebrar. E não era o diabo, era Deus. Tem gente fugindo para não fazer o que Deus quer, e está passando por algumas tempestades na vida e achando que é o diabo. Não é o diabo, é o próprio Deus. E por que a tempestade era grande? Porque a cobrança é na medida do que Deus tem. Se o que Deus tem contigo é grande e você foge, a cobrança vai ser grande. A cobrança é na medida do que Deus tem. Porque a quem muito Deus deu, muito Deus vai cobrar. E segundo alguns teólogos,
Eles dizem que a tempestade era centralizadora. Só estava no barco onde Jonas estava. Porque quem estava fugindo era Jonas. E os marinheiros tentavam de todas as formas sair daquela tempestade, mas não tinha como. Porque a tempestade era centralizadora. Se o barco viesse para a esquerda, a tempestade acompanhava. Se o barco viesse para a direita, a tempestade acompanhava. Se o barco arrancasse um pouco para frente numa velocidade, a tempestade também ganhava velocidade. Para que a tempestade estivesse centralizada no barco onde estava o desobediente. E os marinheiros pegaram as suas fazendas, as suas mercadorias, pensando que jogando aquelas mercadorias no mar, eles iriam aliviar o peso e o barco poderia navegar com mais tranquilidade. E quando eles jogaram as mercadorias no mar, tomaram um prejuízo. E a tempestade continuava assolando. Porque o peso não estava nas mercadorias, o peso estava na desobediência. O peso não estava nas mercadorias do navio. O peso estava na desobediência. Sabe o que é que pesa? É a nossa desobediência. E às vezes a gente quer colocar a culpa na mercadoria, quer colocar a culpa no pai, na mãe, no filho, no avô, na avó, no sogro, na sogra, no cachorro, no gato, no cavalo. A gente quer botar a culpa em tudo. Mas não assumimos a culpa, que somos nós que estamos desobedecendo a voz de Deus. Somos nós que estamos fugindo para não fazer o que Deus quer que a gente faça. O barco continuou navegando com dificuldade. E quando os marinheiros perceberam que o problema não era a fazenda, as mercadorias da embarcação, eles descobriram que dentro do porão tinha alguém que estava dormindo. Porque quando você foge para desobedecer o que Deus quer que você faça, você não consegue se manter na mesma posição. Você vai dormir. Jonas se levantou, se posicionou. Mas quando ele resolveu fugir, ele não ficou muito tempo de pé. Logo ele estava dentro de um porão, dormindo. É a tendência de quem está fugindo para não obedecer à voz de Deus. Não adianta achar que vai continuar fugindo e permanecer de pé, porque é impossível. Lá na frente você vai começar a ter sono e vai procurar um porão para poder dormir. E quando os marinheiros descobriram Jonas e lançaram as sortes, a sorte caiu sobre Jonas. E sabe o que Jonas disse? O problema aqui sou eu. Me joguem no mar. A gente fala da fuga de Jonas, mas precisamos louvar a Deus por essa atitude de Jonas. Porque às vezes nós somos bons de apontar alguém para botar alguém para fora, mas somos difíceis de reconhecer que o problema está na gente. Jonas disse: o erro está em mim. Vocês não têm culpa de nada. Me jogue para fora. Me coloca para fora do barco. E Deus preparou um peixe.
para tragar Jonas. E quando eles lançaram Jonas no mar, esse peixe que Deus havia preparado o engoliu. O livro de Jonas tem 4 capítulos. Você não vai ver no livro de Jonas Deus indo atrás de outro. Porque o que Deus tinha para Jonas fazer, quem tinha que fazer era Jonas. Deus não vai atrás de outro, Deus quer você. Deus não vai atrás de outro, Deus quer você. Você veio aqui nessa noite para ouvir isso, Deus quer você. E não adianta ficar dizendo, Deus chama outro, Deus escolhe outro, Deus mostra outro para o pastor, que o pastor chame outro, que o pastor chame outra. Deus quer você. Deus não vai atrás de outro, Deus quer você. Não espere chegar no ventre de um grande peixe para você poder resolver. Porque uma coisa foi certa: Jonas a princípio não queria ir de pé, mas depois foi de peixe. O peixe vomitou ele já lá perto. Então não espere ir de peixe. Vá andando. Vá hoje. Não espere chegar no ventre de um peixe para você poder ir. Se levante hoje e diga, Deus, eu vou. Se levante hoje e diga, Deus, eu quero obedecer. Deus, eu quero fazer. O que é que o Senhor tem para mim? Menderibico levi resirimi kiminjo remerico labarashiria mendelique overgue andebenubinesse. Levante a tua mão direita. Menderimico lemi resiemi. O Espírito está me dizendo, meu filho, eu estou alcançando corações aqui através dessa palavra. Eu estou mudando mentalidade. Eu estou tirando venda dos olhos. Prepare-se, porque Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar como um instrumento em suas mãos. Se coloquem de pé. Feche os teus olhos por um minuto. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus, em o nome de Jesus Cristo, aqui está, ó Deus, os teus filhos, as tuas filhas. Deus, essa foi a palavra que o Senhor me deu nesta tarde. Deus Todo-Poderoso, continua, Deus, alcançando os corações e as mentes. Levanta, Deus, os teus filhos, com esse talento, com esse dom. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos obedecer a sua voz. Nós queremos ir para onde o